como nós estamos sem computador, eu vou ter que falar sem o meu auxílio. Boa tarde novamente aos membros e ao convidado Kleber. Dá licença. Pronto. Em uma das minhas primeiras reuniões aqui no clube, eu conversei com a Cássia e o Tiago ali fora, e esse assunto acabou me trazendo uma lembrança, e eu comentei com eles como eu procurava atualmente manter só o que fosse necessário para sobreviver. E o Tiago, que é um toast maníaco, na hora comentou, esse tema daria um discurso. E essa semana, quando surgiu a oportunidade de fazer o meu segundo discurso, esse assunto me veio à mente. Já que nós estamos no final do ano, nada melhor do que esvaziar o guarda-roupa e começar o ano de 2017 com mais espaço nos armários, no armário organizado. E para que isso aconteça, nós devemos liberar tudo aquilo que nós não utilizamos. Eu acredito que para começar um novo ciclo, nós devemos deixar alguns objetos que fizeram parte do ciclo anterior. E para isso, nós precisamos nos desfazer dos itens que fizeram parte de ontem. Eu resolvi fazer isso com objetos que eu guardava desde a adolescência. E esse processo tem sido satisfatório e cansativo também. Satisfatório porque eu finalmente consegui me livrar daquelas fitas VHFs antigas, e já estavam cheias de mofo, eu já havia passado para DVD, fitas cassetes, ursinhos de ex-namorados, sapatos que machucavam, roupas que eu também já não usava, livros, tudo isso. E cansativo porque cada um desses itens eu preciso classificá-los. Vender, doar, dar, se dar para amigos ou família. Se doar para a Constituição, se vender por na OLX, naquela lojinha Enjoei, o que fazer? Alguns são fáceis de doar, de se desfazer, mas alguns outros eu ficava passando de uma pilha para outra sem decidir exatamente o que fazer. Como essa camisa aqui, ela, bem amassada por sinal, eu nunca usei essa camisa. Só que fica aquele pensamento, ela é diferente, e se eu quiser usar algum dia e nunca mais achar outra dessa para comprar? Ou tem alguns itens que eles acabam tendo um significado na nossa vida, como essa bonequinha que eu ganhei dos meus pais, mesmo depois de adulta, mas ela me ficou com uma dor no coração de dar. Eu já dei todos os meus brinquedos, a bonequinha. E vocês também fazem isso quando querem dar alguma coisa? Às vezes ficam em dúvida, e se eu der e daqui um mês precisar? Mas a verdade é que nós acabamos nunca utilizando e passa o ano inteiro entrando, saindo, o negócio fica lá. E se nós realmente precisássemos, daria para comprar outro. Para que guardar? Isso não serve apenas para guarda-roupa, não. Serve para qualquer tipo de armário ou aquela estante cheia de livros antigos. Tem gente que acha que ainda guarda até a Barça. Não era da internet. Mas eu sei que não é fácil fazer isso, então eu separei algumas dicas que me ajudaram no processo. Primeiro, comece por um lugar fácil. Esses sapatos estão tão arranhados que nem dá para ver a cor original. Ou então, esse sapato é gracioso, mas não combina comigo. Por que não dá para um amigo, uma amiga? Eles vão ficar super felizes. Ou, por exemplo, tem gente que tem a garagem tão cheia de coisas que daqui a pouco nem o carro entra. Nesse caso, comece por lá. Ou tem aquela gaveta, sabe aquela gaveta lotada que você fica amassando para conseguir fechar? Ou então, na hora de fechar também, você empurra e não fecha. Por quê? Porque caiu alguma coisa atrás. Aí tem que tirar a gaveta e para procurar onde caiu. Comece por lá. Outra coisa, segunda dica.
decidir um tempo, porque o tempo vai te ajudar quando você começar a ficar, é meu guarda-roupa. E também evita distrações. Eu, enquanto arrumava, me peguei olhando álbuns de fotografia. E quando eu olhei que tinha uma pilha de coisas me esperando, e o relógio, eu voltei rapidinho para a tarefa. Terceiro, se coloca um desafio. Se vocês tiverem a alma como a minha, que gosta de desafios, se dê um desafio. Eu decidi que eu ia esvaziar todo o maleiro da parte de cima e uma parte do guarda-roupa. E aí, deu certo. Por que eu escolhi isso? Porque eu achei que era uma meta alcançável. A outra dica, que foi a que mais ajudou. Só fique com o que for essencial e belo. Imagine olhar na sua casa ao redor e ver só as coisas bonitas e essenciais. Dá uma sensação de calma e de prazer. Vocês nem imaginam. Última dica, conecte-se com suas emoções. Conectem-se com suas emoções. Tem aqueles objetos que você olha e fala, poxa, eu não queria dar, mas aí começa a lembrar todo o histórico que ele te ajudou a causar. Qual será o real motivo que tem por trás disso? Qual será? E fazendo você se perguntar por que você está guardando, faz você enxergar, como me ajudou, que nós não precisamos do objeto para trazer tal recordação. A memória vai estar sempre conosco. E isso ajudou, parece esquisito falar, mas agradecer aos objetos por proporcionarem tais momentos e também me desfazer deles com o coração agradecido e um sorriso no rosto. Eu vou falar mais uma dica rapidinho, eu falei que era a última, mas dá tempo de eu falar mais uma rapidinho. Pensem que vocês podem dar uma segunda vida para os seus objetos. Eu tinha uma barraca de camping e eu me desfiz dessa barraca, tinha ótimas memórias dos acampamentos, mas por que não deixar uma segunda vida, outros jovens terem nessa experiência? E, para finalizar, eu tenho amado essa experiência de ter menos objetos, né, menos coisas em casa, tem me feito me sentir muito mais leve e em controle das minhas coisas, ao invés de deixá-las me controlarem. Isso pode acontecer o mesmo com vocês. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Meu pai devia assistir esse discurso aí. Então, tem aquelas filmadoras VHS, com muitas fitas. Inclusive tem uma filmadora de Super 8 também. Inclusive tem um display de Super 8, tem tudo. Guarda. Tem o cara que vai no avião, vem aqueles fones de